E com a alegria de todos, damos início a esta cerimônia de casamento. Todos podem sentar. E lá se vão 14 anos. Alguns vão dizer, hoje é uma noite feliz. Outros vão chamar de milagre, de bênção. Sim, né? Afinal de contas, no mundo de hoje, quando a gente tem a oportunidade de ver uma história tão linda, de um amor amigo, da união de pessoas que se conheceram, naquela fase bonita, onde todas as fantasias, sonhos, projetam um futuro possível, e vocês o tornaram real. Desta maneira, cada uma das senhoras e senhores aqui presentes tenha a certeza de que são as pessoas especialmente escolhidas pelo casal para fazerem parte desse momento mágico, não apenas assistindo a uma cerimônia de casamento, mas sendo parte viva desta cerimônia, pois cada uma das senhoras e senhores traz no coração um pouquinho dessa lembrança, o conhecimento dessa história, e o casal, sim, traz no coração deles muito do que aprenderam com as senhoras e senhores, a começar pela família, mas também pelas amizades, aquelas testemunhas da época de escola que aqui estão, né? Afinal de contas, foi assim que eles aprenderam o amor, a amizade, o companheirismo e todas as outras habilidades. Afinal de contas, se conheceram, tinham cerca de 13 anos. A adolescência, aquela fase turbulenta, a parte da escola, eles começaram como colegas, virou amizade, tornaram-se os melhores amigos. E foi realmente em 2012 que eles se tornaram um casal. E lógico, tinha muita coisa na vida para escolher, para fazer, não era fácil. Até a escolha da faculdade, o direito para ela, a engenharia para ele, anos difíceis. Comunicação restrita, não dava para se encontrar, aquela correria, ajustando a gente. Eu imagino as famílias, né? O fato é que eles foram progredindo nessa história. E desta maneira, né, chegaram aí ao momento da vida profissional. É bem verdade que nessa jornada ainda teve um fato mundial, uma pandemia. Poderia tê-los separado, mas ao contrário, os uniu ainda mais, pois eles já estavam maduros. Me confidenciaram que de 2017 até 2020, o salto de maturidade individual e enquanto casal foi algo que realmente fez a diferença. Porque eles tinham uma certeza: eles são e sempre serão os melhores amigos um do outro. Então eles aprenderam a conviver e a superar o que viesse. Eles são aquele casal que estão prontos para viver de tudo, né? Seja na parte da diversão ou na parte da adversidade, eles sempre vão buscar uma forma de encontrar o ponto de equilíbrio. São iguais? Não. Têm as suas opiniões diferentes, mas eles têm um bom gosto para comida, café, bebida, né? Eles disseram que gostam da boa vida nesse sentido. As séries, enfim, eles têm os seus gostos em comum. E é desta maneira, então, que eles conseguem se unir ainda mais. A noiva, inclusive, fez uma brincadeira. Falou, olha, não pode passar de 10 anos. O noivo, eles são brincalhões, né? Levam a vida com leveza, cronometrou. Foi lá em Monte Verde. Já tinha 9 anos e muitas horas. Ele fez o pedido, não completou 10. Vão casar antes de debutar, né? Só tem 14 anos. Mas, nesse sentido, vocês então conseguiram ajustar toda uma realidade de amor amigo. E por isso, nesta cerimônia, ao invés de trocarem os votos de amor, o que eles já fazem todos os dias, inclusive com muitas declarações de amor ao longo de cada dia, eles convidaram um amigo para que possa nos brindar com um pouco mais dessa história. Então, eu tenho a honra de chamar para que venha ao altar Cedric. Vamos aplaudir para ele sentir, né, confiança. Está representando aqui um grupo maravilhoso de pessoas que são testemunhas desse casal maravilhoso. Bem, eu não falo tão bem quanto ele, então preciso ler, né?
Bem, boa noite, pessoal. Antes de tudo, para quem ainda não me conhece, sou o Cedric, também conhecido como Cato aqui pelo casal e para os amigos próximos. Eu tive a felicidade de conhecer o Marco e a Isa já na época da faculdade e desde então acompanhar uma parte importante da história deles. Tô tremendo muito, peraí. É claro que eu não estava presente quando tudo começou, mas ao longo dos anos fui ouvindo tantas histórias sobre esse casal que parece impossível estar aqui hoje sem voltar um pouquinho do tempo. E a verdade é que essa história merece ser contada, porque olhando para eles hoje, é fácil imaginar que tudo aconteceu naturalmente. Mas quem conhece o começo sabe que não foi exatamente assim. Antes de serem noivos, antes de serem namorados, eles foram grandes amigos. Aliás, amigos por um bom tempo. E se existisse um campeonato mundial da Friendzone, acho que todos concordariam que o Marco seria um forte candidato a esse título, tá? O mais bonito é que ele nunca deixou de estar ao lado da Isa. Mesmo ocupando um lugar diferente daquele que realmente desejava, ele escolheu continuar presente, escolheu ser alguém que a apoiava, que torcia pela felicidade dela e que fazia questão de vê-la bem, independente do papel que ocupava na vida dela. E isso já dizia muito sobre quem ele era. Enquanto isso, quem estava ao redor começava a perceber uma coisa que talvez eles ainda não enxergassem. A pergunta surgia entre os amigos: será que a Isa realmente não gosta dele? Porque às vezes o coração demora um pouco mais para entender aquilo que todo mundo já percebeu. Até que um dia a ficha caiu e aquela amizade construída aos poucos mostrou que queria se transformar em algo muito maior. Foi então que aconteceu uma das histórias mais famosas desse casal. A lendária manhã na biblioteca. O Marcos estava indo embora do colégio para voltar apenas no período da tarde. A Isa resolveu acompanhá-la até a saída. Poucos minutos depois, ela voltou, completamente vermelha. Mas vermelha no nível que ninguém precisou perguntar o que tinha acontecido, né? Ela contou que finalmente o Marco tinha criado coragem, dito que gostava dela, ainda roubado um beijo dela. A reação dos amigos foi tão discreta quanto vocês imaginam, né? A comemoração foi tão grande que quase conseguiram uma façanha histórica, né? Ser expulso da biblioteca por excesso de felicidade. E pensando bem, talvez aquele tenha sido o primeiro momento em que muita gente percebeu que a história tinha tudo para dar certo. Porque aquele beijo não nasceu da pressa, não nasceu da amizade, nasceu da amizade, da confiança, da admiração e principalmente da paciência. Mas, como todo relacionamento de verdade, a caminhada deles nunca foi perfeita. Vieram as dificuldades, vieram as inseguranças do começo, vieram as conversas difíceis, as diferenças e, claro, as discussões. Algumas importantes, outras porque alguém fez uma escolha errada durante uma partida de League of Legends. E quem já jogou LoL sabe que sobreviver a esse jogo junto talvez seja um teste ainda mais difícil do que organizar o casamento. Mas existe algo que sempre marcou a relação deles. Mesmo depois das discussões, eles nunca deixaram de ser o suporte um do outro. E isso talvez seja uma das definições mais bonitas do amor. Porque amar não significa nunca discordar, significa escolher permanecer. Significa conversar, significa crescer junto. Significa continuar segurando a mão da outra pessoa mesmo depois dos dias difíceis. E o Marco nunca foi exatamente discreto quanto o assunto era demonstrar o que sentia. Muito antes desse namoro acontecer, ele já publicava suas famosas indiretas no Twitter, né? Na verdade, eram tão diretas que só faltava marcar a Isa na publicação. Hoje isso rende boas risadas. Mas naquela época mostrava que havia alguém disposto a esperar o tempo necessário para viver essa história. E olhando para vocês hoje,
fica claro que valeu a pena, né? Existe uma frase que diz que as melhores histórias não são as que acontecem mais rápido, mas as que acontecem no tempo certo. E eu acredito que essa frase descreve perfeitamente vocês. Porque talvez se tudo tivesse acontecido antes, vocês não fossem as pessoas que precisavam ser. Cada conversa, dificuldade, espera, cada fase da amizade, tudo isso preparou vocês para estar exatamente aqui hoje. Mas, antes de terminar, eu queria compartilhar uma história que vivi com o Marco. Eu conheci os dois já na faculdade. Então, muitas das histórias do começo do relacionamento deles eu conheci depois. Mas essa eu vivi. Em uma conversa nossa, antes mesmo de eu conhecer a Isa, eu estava passando por uma fase que eu já não acreditava muito no amor. Era um momento que eu olhava para os relacionamentos ao meu redor e pensava se um dia tudo acabava esfriando. Se depois de algum tempo as pessoas simplesmente deixavam de sentir aquilo que um dia sentiriam. Então eu fiz uma pergunta ao Marco. Perguntei se, em algum momento do namoro deles, que já tinha tempo, ele já tinha pensado em desistir. Se alguma vez ele tinha sentido que aquilo poderia acabar, e ele nem precisou pensar. Olhou para mim e respondeu: para mim não existe ser no mundo mais maravilhoso e mais lindo que a Isa. E isso é algo que nunca vai mudar. Talvez para ele aquela fosse apenas uma resposta sincera, normal, né? Mas para mim significou muito mais. Porque eu precisava ouvir exatamente aquilo. Naquele dia eu percebi que ainda existiam pessoas que escolhiam amar todos os dias. Que ainda existiam relacionamentos construídos sobre amizade, respeito, admiração e parceria. E desde então, vocês passaram a ser um casal que eu sempre admirei. Um exemplo do tipo de amor que eu espero que nunca deixe de existir. E hoje, olhando para vocês aqui, eu tenho certeza de que a resposta nunca foi apenas uma frase bonita. Ela sempre foi a forma como o Marco enxerga a Isa. E basta olhar a maneira como a Isa olha para o Marco para perceber que esse sentimento sempre foi correspondido. Isa, Marco, nunca deixem morrer aquilo que trouxe vocês até aqui. Continue sendo os melhores amigos um do outro. Continue comemorando as pequenas vitórias, como naquela biblioteca. Continue sendo o porto seguro um para o outro. Continue rindo das histórias antigas, continue criando histórias que daqui a muitos anos vocês vão contar com o mesmo brilho nos olhos de hoje. Porque no fim das contas, o maior prêmio do Marco nunca foi sair da friendzone. Foi conquistar a mulher da vida dele. E talvez a maior lição da história de você seja justamente essa. Às vezes o amor da nossa vida não chega de repente. Às vezes ele vai conquistando espaço aos poucos. Até que um dia percebemos que aquela pessoa que sempre esteve ao nosso lado é exatamente com quem queremos caminhar para sempre. Que nunca lhes falte amizade para sustentar o amor, paciência para enfrentar os desafios, sabedoria para crescer juntos e motivos para sorrirem um para o outro todos os dias. Parabéns por essa linda história e que esse seja apenas o primeiro capítulo de uma vida inteira de felicidade. Porque algumas histórias merecem ser contadas. A de vocês merece, acima de tudo, continuar sendo vivida. Parabéns pelo casamento. Sejam muito felizes. Salve de palmas. Muito obrigado. Tá contratado. Sensacional. E é exatamente isso. Ao final, o que importa é quem você se torna. O amor passa a ter um nome, passa a ser um lugar. Quando vocês se questionarem, né, sobre o que de fato tudo isso significa, certamente a resposta vai ser
esta união. O lar de vocês é o abraço em que vocês encontram-se. E é desta maneira que vocês foram seguindo exatamente no tempo certo as escolhas, as conquistas. Foi tal como a mobília, tal como o concurso, tudo aquilo que vocês recente conseguiram construir para chegar aqui diante do altar. E como eu realizo o ato civil, de acordo com a lei, eu devo fazer a pergunta oficial, cuja resposta a gente já sabe, mas ainda assim, né, vou proceder. E como o Marco é um cavalheiro, eu começo pela Isa. Respire fundo. Que olhar bonito dos dois aí. Isabela é de sua livre e espontânea vontade, que deseja um matrimônio com o Marco? Sim. Marco é de sua livre e espontânea vontade, que deseja um matrimônio com a Isabela? Sim. Então, desta maneira, nós temos aqui diante do altar um símbolo sagrado desta união. Aqui essa equipe maravilhosa vai eternizando em foto e vídeo com o casal aqui junto. E eu tenho a honra de ver, né? Tudo bordado, bonitinho. As iniciais do casal, um coração e sim, 2 anéis unidos por um laço. Um laço simbólico. Os anéis, sim, círculos perfeitos. Símbolo do infinito, símbolo da eternidade de Deus e do vosso amor. Serão um sinal visível, externo em vossas mãos, para que cada qual, ao olhar para a própria mão ou a de seu cônjuge, tenha a certeza de que encontraram um ao outro e se reencontram um no outro a cada novo dia. Desta maneira, eu peço que agora desfaçam esse laço simbólico para fazer a eterna aliança de amor perante todos nós. Podem retirar cada qual o anel que vão ofertar. Podem ficar, inclusive, um de frente para o outro, bem confortável. Isto. Maravilha. A nossa impecável assessora Vanessa, cuidando de todos os detalhes aqui nesse momento maravilhoso. E a cada um dos convidados que puderem, eu peço a gentileza, levantem-se. Pois aqui diante do altar, o altar do matrimônio. Sim, esta cerimônia tem nome, matrimônio, matre, mãe. Aqui se dá à luz a uma nova família. É verdade que eles já são um lar, residindo sobre o mesmo teto, mas aqui, na simbologia da união das famílias, e sim, dos amigos que fazem parte desse grupo, o casal convida a todos para que cada qual, de acordo com a sua liberdade de fé, possa render agora ao casal os votos de paz, de prosperidade, os pedidos de bênção, as boas energias, para que o casal continue a ser esse exemplo de amor, de companheirismo e de união em todos os aspectos da vida, para que assim, unidos e emocionados, sejam por toda a vida celebrados em nome do amor. Amém. E aqui agora eu jogo a responsabilidade para o maridão. Vou me aproximar dele para iniciarmos a troca das alianças. Pode ficar pertinho, aqui, a família bem aconchegada. Então, nesse momento, olhando para a sua amada, vai dizer o nome dela e repetir comigo enquanto coloco o anel. Isabela, lhe dou este anel como um símbolo de que escolhi você para ser a minha esposa, a minha melhor amiga, o meu amor. Te amo. Caprichou, esse é um gentleman, né? Agora eu vou me aproximar da noiva. Aproveita para dar aquela respirada fundo de novo. Maravilha. Marco, lhe dou este anel como um símbolo de que escolhi você para ser o meu esposo, o meu melhor amigo, o meu amor. Te amo.
E assim, diante do altar, unidos e emocionados, vamos àquela tradicional e tão aguardada frase. Pode beijar a noiva, uma salva de palmas ao casal! Todos podem sentar. Ó, esse beijo ficou tão bonito que eu acho que antes da cerimônia acabar vai ter replay, viu? A família é um elemento extremamente importante, ainda mais numa cerimônia de matrimônio de dois jovens que, como falaram, agora já são adultos premium, próximo dos 30 anos, né? Mas ainda assim, eles convidam agora os pais a participar de uma parte da nossa cerimônia. E desta maneira eu peço, papai e mamãe, por gentileza, fiquem em pé. E aqui eu vou passar para os pais. Por gentileza, segure. Aqui. Para o papai segurar. Perfeito. A mãe vem para próximo aqui da filha. Maravilha. Um dos hobbies, né? Ele é mais da tecnologia, ela é mais dos trabalhos manuais, ela gosta de fazer vela. Ela viu esta cerimônia e é uma simbologia muito bonita. Então, simbolizando a união da família, a luz que estamos celebrando de uma nova família, eu aqui vou acender as velas junto aos pais. Os pais já estavam ligeiros, já foram espertos. E nesse momento, então, com as chamas aqui se fortalecendo, eu peço aos pais para que passem essa luz às respectivas mães do nosso casal. Para que assim, simbolizando esta luz maior, agora vocês iluminem os vossos filhos, transmitindo a luz para eles. De uma forma a simbolizar esta evolução ao longo da vida. Vocês educaram bem os vossos filhos. Eles aprenderam, com a luz da iluminação, a guiar os próprios passos. Mas esta luz ainda há de transmitir o calor do amor que veio do seio da família. E é desta maneira, então, que agora eles, diante de todos nós, unem as próprias chamas. E assim, na vela que a Isa fez com tanto amor e carinho, eles aqui representando um só corpo, uma só luz, eles acendem o pavio. Tudo tem um tempo, né? A luz é que nem vinho, vai ficando melhor com o tempo. Então, desta maneira agora, nós temos aqui uma luz unificada representando o casal. Podem colocar os candelabros lado a lado. Perfeito. Eles podem permanecer acesos aqui. A gente toma o devido cuidado. E desta maneira, eu peço para que agora todos vocês olhem para aquele fotógrafo que está ali ao centro, para que tenhamos uma imagem desse momento especial. Muito obrigado. Os pais podem sentar. E aqui eu procedo de imediato ao ato civil. Então nós vamos ter mais alguns colaboradores representando a família, né, e a todos os queridos convidados. De acordo com a habilitação do casal, eu tenho a honra de solicitar a presença aqui junto do altar, no meu lugar, de Sofia e Elza, para que possam conosco assinar o termo de casamento. Pode vir a Sofia primeiro. Vem aqui ao meu lado, que aí a gente deixa o casal aqui, ó, imóvel, tranquilo. Valeu a foto? Aí, maravilha, muito obrigado, Sofia. E agora a gente tem a felicidade de receber a senhora Elza aqui. Pode vir aqui ao meu lado, por gentileza? E ao término da assinatura, aquele sorrisão bonito para registrar a foto.
com toda essa elegância, eternizado, de muito obrigado, pode retornar. E aqui seguimos com a assinatura da digníssima esposa. A caneta. O mais legível possível. Simples assim. Da mesma forma, então, Marcos? Esse pessoal tem uma letra bonita, viu? Escola caprichou. Eu agora tenho a felicidade de completar o vosso termo de casamento. Quando eu hoje deixei o meu lar rumo a esse altar, eu trouxe essa caneta em sua embalagem original, na certeza de que seria a primeira e última vez que dela faria uso, pois ela é um presente para o casal, um símbolo. Um casal, uma caneta, uma história, uma linda história que vocês estão realizando, para que dessa forma, tal como a cor das alianças, possa brilhar em prosperidade para todos os aspectos da vida do casal. E assim, eu a coloco junto do termo de casamento para o pronunciamento oficial. Me cabe dizer que estamos em um local de portas abertas, acessível a todas as pessoas, e que foi diante da manifestação da livre e espontânea vontade pelo matrimônio, perante todas essas testemunhas, que então eu tenho a honra de anunciar. Certificado de casamento, em 17 de julho de 2026, no Espaço Goiabeira, na presença de seus queridos convidados, os noivos, Marco Santos Tazo, acertei? Geron. E Isabela Scherer, Del Cister. Caprichei, né? Se apresentaram diante do altar perante o celebrante Rodrigo de la Vielle e Arisa, unindo suas mãos e seus corações, proclamando ao mundo as boas novas, juntos para o que der e vier. Assim, de acordo com as leis da República Federativa do Brasil e a alegria de todos, eu os proclamo oficialmente casados. Pode beijar o noivo. Mais uma salva de palmas ao casal! Devolvi aquela história do beijo roubado. Desta maneira, então, podem virar para os seus convidados. Eu vou me aproximar por aqui para, primeiro, lógico, fazer a foto oficial. Pode deixar, vó. Isso, tá tranquilo. Aí, esse pessoal bacana que já cuida dos detalhes pra gente, eu vou chegar bem pertinho aqui. E, primeiro, uma foto ao lado do casal com esse conjunto de profissionais. Aqui agora tem a foto do Instagram, sabe? Eu já tenho aqui a ajuda do ladinho aqui, ó. Meu amigo aqui, ó. Pronto. Já tira uma foto aqui do casal. Maravilha? Muito bom. E desta maneira, então, eu agora tenho a honra de entregá-los aos cuidados da Vanessa aqui, para que possa proceder o cumprimento e saída do casal, e depois eu os anuncio na saída triunfante.
E nesse momento todos podem ficar em pé para juntos recebermos em saída triunfante o nosso amado casal. E nesse momento uma grande salva de palmas a Marco e Isa. Sejam felizes!